impossível que, ao simplesmente ouvir essa melodia, você traga na sua memória, traga na sua lembrança os versos. Principalmente na hora que fala: eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó, nem uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Esse é o momento que a gente está vivendo da nossa sociedade, das pessoas, da vida corporativa, do mundo em geral, em que as pessoas estão buscando mudanças na sua vida. Muita gente mudando para longe, para distante das grandes metrópoles, para viver uma vida um pouquinho mais perto da natureza. Ninguém está dizendo que é para trocar o bangalô da cidade por um ranchinho amarradinho de cipó, mas com certeza essa vontade que muita gente tem, todos nós temos, de viver uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais amena, mais perto da natureza. Hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas conversas, algumas referências e valores para a gente comparar com coisas que acontecem no dia a dia, nas coisas que a gente vive no ambiente de trabalho, para poder associar ao tema dessa palestra, Raízes da Liderança. E é onde eu vou chegar com vocês, fazendo essas analogias, fazendo essas observações com vocês. E hoje, luxuosamente acompanhado de Tarcísio Mano Vélez, grande produtor, esse grande artista, ao violão e voz, e Helena Viola, evidentemente na viola, aqui com vocês. Bom, gente, a gente está acostumado nas redes sociais, ver muita gente trazendo informações e tentando nos incutir ideias, como se o que eles estivessem dizendo fosse a última verdade, como a gente costuma dizer, a última Coca-Cola gelada do deserto. Eu não quero colocar nenhuma ideia transformadora na cabeça de ninguém. Eu quero fazer reminiscências com cada um de vocês. Eu quero trazer novidades ancestrais. O contraditório da expressão, ela faz todo sentido, porque coisas que estão dentro da gente, que a gente aprendeu na nossa família, que a gente aprendeu na nossa história, a gente esqueceu. E elas são verdadeiras novidades extremamente necessárias, extremamente pontuais e importantes e reveladoras para esses dias que a gente vive hoje. Você se lembra a última vez que uma frase dita por uma pessoa da sua família, uma avó, a mãe, o pai, que você, depois de tanto tempo, você olhou para si, para as coisas que estavam acontecendo no dia a dia, e falou: poxa vida, minha avó, meu pai, meu avô, minha mãe tinha razão. O que acontece, gente? Quem já viveu muito, quem já passou por muitas coisas, consegue perceber coisas que a gente se ilude, principalmente a gente que vive num ambiente de trabalho, no mundo corporativo, e a gente de fato é muito iludido pela coisa do dia a dia, do trabalho, das coisas, das conquistas, das metas, dos desafios, e esquece que as coisas mais importantes é como a gente convive com as pessoas. E, gente, os nossos antigos, os nossos velhos, lembravam muito bem de coisas porque eles viveram, acompanhar a vida, as transformações das pessoas, e no fundo, gente, tudo que acontece no mundo tem a ver com pessoas. Na estrutura, na nossa vida no trabalho, as coisas se transformam. Os mundos mudam e os nossos caminhos também, nossos caminhos se transformam. Então, para poder trazer aquilo que eu estava provocando vocês agora no comecinho, eu vou então falar um pouquinho da minha vida, de quando os meus caminhos mudaram e como que essa mudança na minha vida fez uma transformação positiva para mim no meu dia a dia e também no meu trabalho, fazendo com que eu pudesse ser bastante mais eficaz, produtivo e mais realizado. Vocês vão me perguntar, então, o que essa viola caipira está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Falando de trabalho, de chapéu, de botina amarela, cantando moda de viola. Eu preciso contar essa história, fazer um pequeno retorno ao passado. Em 2011, eu saí de uma sociedade de uma empresa que eu tinha, que foi fundada no início de 2000, dentro daqueles processos das startups de internet. Essa empresa cresceu muito, se tornou a maior distribuidora de livros no Brasil, com muita inovação, com muitos projetos. Mas, em 2011, eu fui convidado a me retirar. Você conhece, né, mano, velho, como as pessoas te convidam para se retirar? Eu fui demitido, mas isso é uma conversa para outro dia, mas aí, nesse momento, eu saí. Era o projeto da minha vida. Tudo que eu tinha colocado, tinha colocado naquele projeto. De repente, eu me vi sem chão, porque eu tinha colocado toda a minha vida estava ali naquilo.
Como eu saí com um contrato de não concorrência, quem não sabe o que é um contrato de não concorrência, no primeiro momento parece uma coisa maravilhosa, né? Porque eu recebi para não trabalhar na concorrência durante um ano. Então, durante um ano eu recebi, olha, você não vai no concorrente para não ferrar, porque, né, você conhece o negócio, mas tá aqui, fica aqui. Nesse momento, mano, velho, foi dia 7 de julho de 2011, no dia 8 de julho, no dia seguinte, eu falei, eu vou aprender a tocar viola. Fazia tempo que eu queria aprender, eu já tocava outros instrumentos, mas estava tudo guardado, eu não usava nenhum desses instrumentos. Eu vou aprender a tocar viola, sempre tive vontade, né? Eu lembro da minha família, não sei o quê. Fui numa loja, comprei a viola e comecei a procurar professor, onde fazer e coisa e tal. E procurando pela viola, evidentemente fui me interessar pela cultura caipira. Até que um professor me falou, rapaz, você não vai aprender viola, você não vai aprender música caipira se você não for viver a cultura caipira. Se você não for na festa, vai participar. Perto da sua casa tem um negócio muito bacana, a aldeia jesuítica de Carapicuíba. E lá eu conheci uma turma maravilhosa, o pessoal me recebeu de braços abertos, comecei a tocar com o pessoal e submergi, aprofundei, viajei, subi, voei dentro daquelas coisas, daquela alegria, daquela festividade. E eu comecei a perceber ali, aprendendo as músicas caipiras, coisas e tal, e uma estrutura muito diferente daquilo que eu estava acostumado, as letras lineares, as histórias contadas com início, meio e fim, e sempre com muitos exemplos de vida. Sempre tinha muita reflexão, muito exemplo, uma mensagem no final. E eu falei, gente, eu devia ter ouvido isso antes, né? Mas eu tinha ouvido dos meus pais, só que, né, a gente se acha muito moderno, se acha muito poderoso, aprendendo tecnologia, aprendendo um monte de coisa, e esquece que a tecnologia mais poderosa, a mais importante, é a nossa tecnologia de nos relacionarmos com as pessoas. Sermos capazes de fazer com que as pessoas nos entendam, entender as pessoas e poder fazer com isso uma relação que produza resultados efetivos, além de que a gente aprende a viver, a ser melhor. E aí eu resolvi pegar essas coisas da viola, com todas as coisas que eu vivia, eu já dava curso, já dava palestra, falei, as palestras vão ser integradas com essa sabedoria. Acho que a palavra que o pessoal mais usa é sabenças, né, mano, velho? Sabenças. São sabenças que vêm da nossa história, que tem essa particularidade da cultura brasileira, de entender a cultura brasileira, essa identidade tão peculiar, e poder trazer mensagens e falar disso. E falando de palestras, eu fiz muito curso, fui estudar, fui ver outras coisas, e quando me deparei com uma palestra no TED que fez muito sucesso, quem não conhece é um dos... Vocês vão encontrar no YouTube um monte de coisas, de palestras maravilhosas, quando assisti a palestra da doutora Brené Brown. E ela falava na palestra do poder da vulnerabilidade. E ela dizia que depois de muito estudar, tentando entender o que anima, o que motiva as pessoas, ela diz que as pessoas que aceitam a vulnerabilidade da vida são mais felizes. Quer dizer isso, Helena? Quer dizer assim, tem coisa que não tem jeito. Acontece, a gente não tem controle sobre esses problemas. Tem coisa que a gente vive com isso e tem que saber lidar. E ela não aceitava isso. E ela lutou pesquisando, mas ela chegou à conclusão de que quem entende que tem coisas que não tem como resolver, como reverter, era mais feliz. Quando eu parei, olhei para aquilo, nossa, mas é mais uma daquelas que parece uma novidade, mas é uma novidade ancestral, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, na sua casa, na lição dos seus pais, na lição dos seus avós, eles falaram, menino, menina, isso não tem jeito. É assim, resolve, faz o que está ao seu alcance e faça o seu melhor. E quando eu começo a olhar para as nossas músicas caipiras, eu encontro vários exemplos disso. Tem um aqui, agora eu vou pegar aqui a viola para acompanhar com vocês, pedindo aqui o apoio do Tarcísio Mano Velho e da Helena. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo, bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho na capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço
é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. Assim é a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos um franguinho na panela. É muito importante que se diga que nós não estamos falando de conformismo nem resignação. É uma maneira de enfrentar sabendo daquilo que você tem como lidar ou como não pode. Como aquilo que você pode resolver. Quem assistiu o filme Gladiador, você assistiu, Helena? Você assistiu, né, mano? Sim. Lembra que logo no começo tem um César, né? E o general Maximus está do lado dele, um imperador já velho. Esse imperador era Marco Aurélio, que não era só um imperador de Roma, mas também era um filósofo. Ele tem uma frase que ele diz muito bem, que é: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Por isso que eu estou evocando o franguinho na panela. Eu estou usando meus pensamentos, pensando naquilo que eu posso fazer para resolver meus problemas e oferecer oportunidades para as pessoas que eu amo, que estão do meu lado. Uma coisa que foi muito importante, mano, velho, quando eu comecei a fazer essa imersão na música caipira, que assim, eu ouvia muito jazz, eu ouvia muito rock, muito MPB, mas quando eu comecei a ver as capas dos discos, os artistas, mano, velho, eu enxergava meu tio, minhas tias, meu avô, o primo do meu pai tinha uma dupla caipira, ó, tá vendo? Voltando lá no passado, que a primeira voz dele, o Arlindo, era a cara do Pardim. Nossa. E ele era casado com a Tiana, que era a cara da Inhana. Imagina que encrenca que ia dar a Inhana casada com o Pardim. Quando eu vejo Tonico Tinoco, eu vejo minha família. Quando eu vejo Liu e Léo, eu posso ver meu tio Zé, meu tio Nicola. Eu vejo minha família. São pessoas como nós. E a percepção da identidade ela é extremamente importante quando a gente olha e reconhece. Mas você não reconhece algum parente aí, mano, velho? Parecido, muito, né? Muito. Cascatinha, por exemplo, ele é meu tio Sinico, né? Que era um grande músico. Tocava um violão ajeitado, rapaz. É muito parecido mesmo. Pois é, e essa coisa mágica. Gente, a identidade ela é extremamente importante. E é uma ilusão que a gente cria, querendo se parecer, querendo construir imagens de coisas que não têm a ver com a gente. Não estou dizendo que a gente não tem que abrir para o mundo, pelo contrário, mas a gente tem que reverenciar, respeitar, entender quem nós somos, da onde a gente veio, o que fez a gente ser o que a gente é. E valorizar as personagens, as personalidades, os pensadores que nós temos no Brasil. Quem conhece a Angela Davis, que é uma ativista em prol dos direitos sociais contra o racismo nos Estados Unidos, ela veio várias vezes no Brasil e numa das vezes que ela veio aqui, sendo muito cultuada, muito festejada, ela dizia assim: eu não sei que vocês estão me chamando, dando tanto valor para mim, porque tudo que eu falo, eu aprendi, eu ouvi da Lélis Gonzalez, que é uma antropóloga brasileira, se não me engano falecida no começo dos anos 90, que era uma lição para todo mundo e são pessoas pouco conhecidas. Você vê que como é importante a gente valorizar a nossa história, valorizar a nossa gente, nossos pensadores e a nossa capacidade de interpretar o mundo. A Lélis dizia: a gente não se sente valorizado se não valorizamos nós mesmos, se você não valoriza a si mesmo. A não ser que conheça a sua própria história e a história do seu povo. E entender a história do nosso povo tem tudo a ver com nos entendermos e podemos desenvolver habilidades, entender como que a gente pode lidar com as coisas do mundo.
a viola revela, a viola revelou para mim muitas coisas. Pensamentos de grandes personalidades, de grandes artistas, de grandes pensadores, eu encontro paralelos nas modas de viola, porque no final das contas nós estamos falando de gente, estamos falando de vivências, de entendimento sobre a história do mundo. É como se eu olhasse para o roçado no fundo de casa e visse um mapa do mundo. Eu podia ver o mundo através das histórias da nossa gente. Isso é maravilhoso, entender que nós temos histórias, nós temos informações e temos capacidade de desenvolver coisas com as nossas características. Vocês sabem que as lideranças brasileiras, quando vão trabalhar no exterior, essa coisa dessa criatividade, dessa vivência, dessa coisa de encontrar soluções, são extremamente respeitadas. E eu estou falando todas essas coisas de identidade, de cultura, mas eu estou fazendo uma palestra de raízes da liderança. O que isso aqui, tudo que eu estou falando, tem a ver com liderança? Quando nós nos entendemos, nós entendemos a cultura das pessoas que estão conosco, onde que elas podem ir, o que elas podem fazer, até onde elas podem ir e o que, de fato, as motiva. Qual que é o franguinho na panela de cada um. Quando a gente estabelece metas que fazem sentido para essas pessoas, elas se sentem verdadeiramente motivadas, porque a gente respeita o que elas são, de onde elas vieram e principalmente para onde elas vão. Como que nós, lideranças, podemos fazer com que essas pessoas progridam dentro das suas competências, das suas capacidades. Quando eu olho o Gerson de 2011 e o Gerson hoje de viola na mão, cantando e falando essas coisas, o que mudou de lá para cá? Porque eu era uma pessoa extremamente exigente. Interessante que eu continuo sendo exigente no trabalho, mas a minha exigência ela é adequada à necessidade, às capacidades, às potencialidades de cada pessoa. Foi muito importante no meu processo de transformação entender a transformação das pessoas, entender para onde que elas podem ir, como que nós podemos fazer essas transformações deles. E nesses cursos e palestras que eu tenho feito, eu costumo dizer que eu saio aprendendo muito mais do que eu levei. E quando não é assim, não é eficaz. Quando a gente não aprende, quando a gente vai falar, aqui a gente não foi eficaz. E nesses cursos e palestras eu trato sempre dessas transformações e gosto de mostrar como que as coisas foram se transformando, não só no mercado, nas práticas comerciais, nas práticas administrativas, mas no entendimento de pessoas, naquilo que motiva as pessoas e que faz as pessoas irem em direção daquilo que é necessário fazer. Quando a gente muda, não quer dizer que a gente abandonou a nossa essência, porque a nossa essência é da transformação e da busca incessante por fazer com que as coisas sejam melhores, que o mundo seja melhor, que a relação com as pessoas seja melhor. E quando eu falo de mudança, tem uma expressão que vem muito em dia, que as pessoas utilizam muito hoje em dia, falar fulano é resiliente, fulano é resiliente. E eu sempre achei estranho, e aí se você vai procurar a origem da palavra resilire, na verdade, vem do latim, ela quer dizer, ela tem a ver com alguma coisa que muda, se transforma, mas volta ao seu estado original. Ela tem muito mais a ver com química, com física, um objeto que sofre um grande impacto, mas depois ele volta à sua forma original. E a gente está usando isso para falar de gente, que as pessoas são resilientes. Quando nós, seres humanos, nos transformamos, nós voltamos alterados, nós não somos mais a mesma pessoa. De preferência que a gente volte melhor, né? A ideia é que a gente tenha essa capacidade de voltar melhor. Eu acredito que as pessoas começaram a utilizar a palavra resiliência para não usar a palavra resistência, porque resistência parece uma pessoa que está resistindo, não está aceitando as mudanças, está sendo avessa às transformações. Olha, as mudanças sempre vêm, o novo sempre vem. Mesmo quando a gente fala de culturas que valorizam comportamentos antigos, ideias, uma coisa numa vida no campo, mas tudo se transforma, tudo se modifica. E fazer essa transformação de uma maneira inteligente e poética pode ser feita. E eu vou cantar aqui uma moda, mano, velho, pode ser, que fala exatamente dessa transformação e faz com que a gente faça essa mudança daquilo que pode ser mudado na nossa vida. Essa moda, mano, velho, é do Adalto dos Santos, né? E muito bonita, né? E quem nunca ouviu o Mano Velho cantando essa música, eu recomendo parar e prestar atenção.
Já vai bem longe esse tempo, eu sei. Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante e um boiadeiro a gritar. E eu ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiada até o último boi passar. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Mas sempre foi assim, sempre será. O novo vem, o velho tem que parar. O progresso cobriu a poeira da estrada, e esse tudo que é meu nada, hoje tenho que acatar e chorar. E mesmo vendo gente e carros passando, meus olhos estão enxergando uma boiada passa. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Preciso falar da viola da Ailene, hein, mano, velho? Você viu? Coisa mais linda. Coisa linda. E eu acho muito bonito, né, essa junção aqui. Este ancião de 61 anos, este jovem de 59 e essa jovem de 18. E a gente aqui reproduzindo essas coisas que estão há tanto tempo na história, na cultura da nossa gente. Infelizmente, todos nós passamos um momento de muita transformação. Uma transformação que seria melhor que não tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, é importante que a gente tire as lições necessárias disso. E a transformação que aconteceu durante a pandemia, que tanta gente perdeu, pessoas queridas, que a gente teve que aprender a olhar para a vida, para o mundo de uma maneira tão diferente, ela é importante que a gente use isso para a nossa vida. Ali no verso do Adalto Santos, ele fala: o novo sempre vem. Sempre foi assim, sempre será. O novo vem e o velho tem que parar. E aí essas transformações todas a gente tem que usá-las positivamente na transformação da nossa vida. Na transformação de entender que essa maneira enlouquecida de trabalhar, se dedicar absurdamente e tirando da nossa vida particular, a nossa vida, a nossa satisfação de viver com os amigos, com a família, isso precisa mudar. A transformação que nós precisamos fazer é melhorar a nossa gestão de tempo.
E a gestão do tempo para mim foi extremamente importante durante a pandemia, porque eu continuei trabalhando nos horários comerciais, apesar de todos os problemas que todos nós enfrentamos, mas eu comecei também a ajudar meus amigos artistas da cultura popular, que tinham muito menos recursos que a maior parte de nós. E eu tive que fazer muita gestão do meu tempo para poder fazer isso, porque eu trabalhava de dia no meu trabalho normal, de casa, e à noite apoiando esses artistas, essas pessoas. E sei que muita gente, Mano Véio aqui fez muita coisa também, eu sei que muitos de vocês também fizeram. E aí que a gente olha, mas como que eu vou fazer dentro daquele tempo que eu tenho? Como que eu vou lidar com isso? Vou fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? E aí eu volto mais uma vez, e como que isso se encaixa, como essas coisas de vivência, dessas coisas de transformações, de questões pessoais, como que isso vem para dentro da nossa vida no mundo, no ambiente do trabalho? A gente tem a mania de achar que dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E toda vez que a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, faz que nem pato, né, Mano Véio? Conhece a história do pato? Essa não. Que nada, anda, voa, não faz nenhum direito. O que é um problema é que a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a nossa sociedade meio que força. Eu cansei de ligar para os amigos e falar, e aí como é que tá aquela correria? E as pessoas falam isso como se isso fosse bonito, como se isso fosse uma vantagem. Não é uma vantagem você não ter tempo para os amigos. Não é bonito você não ter tempo para sua família, não ter tempo para os seus amigos, para os seus pais. E você está trabalhando absurdamente. A gente tem que ser capaz de equacionar a nossa vida no trabalho com a nossa vida de verdade, porque isso vai refletir positivamente no trabalho, né? Eu estou falando aqui, vendendo esse peixe para os donos, para o pessoal da RH, né, Mano Véio? Porque é isso. As pessoas são mais produtivas quando elas conseguem estar satisfeitas com a sua própria vida. Eu trouxe aqui alguns estudos sobre a questão de multitarefa, porque a gente fica falando, parece que sai da nossa cachola, né? A gente fumou um paeirinho, tomou uma cachaça e fica falando bobagem só para defender o tempo de ociosidade. A ociosidade, ela é extremamente importante. O ócio é diferente de preguiça, essa é uma coisa que precisa ser muito mais respeitada. O professor Davi Meyer, da Universidade de Michigan, fez um estudo em 2001, que ele mostrando que essa coisa de multitarefa é a maior ineficiência que uma pessoa pode fazer. Um estudo conduzido pelos professores Baumeister e Dr. John Tierney, eles apresentaram um conceito que chama fadiga da decisão. Quando a gente passa longos períodos fazendo muitas coisas, muitas tarefas ao mesmo tempo, as pessoas descobrem que a sua tomada de decisões piora. E você pode pensar que assim, mas não é uma decisão de guerra. Sim, são decisões. Eu vou fechar essa tela, eu vou responder essa mensagem, eu vou responder esse telefonema, eu vou preparar essa apresentação. Isso faz a pessoa entrar num estado de esgotamento absurdo. E não é à toa que a gente tem tantos afastamentos por questões de saúde mental hoje no Brasil. No ano passado, no ano de 2025, somente em 2025, quase 550 mil pessoas foram afastadas do seu trabalho por problemas relacionados à saúde mental. A saúde mental, Mano Véio, só perde para problemas na coluna de afastamento, né? E a nós, a liderança, cabe ter a percepção de poder atuar para evitar. Nós não somos psicólogos, nós não somos terapeutas. Mas se a gente ajudar, não enviar tanta gente para as clínicas, para os psiquiatras, ajuda bastante. É uma questão de uma liderança eficaz, humana e honesta, para que a gente possa desenvolver a nossa equipe. Eu espero que muita gente já tenha ouvido falar do Byung-Chul Han. Ele é um filósofo coreano, radicado na Alemanha, e ele escreveu vários livros, mas o livro dele que fez o maior sucesso, que foi vendido, entrou em lista de mais vendidos no Brasil, é o livro Sociedade do Cansaço. Ele diz que a nossa existência atual é um cenário patológico de distúrbios mentais. Nesse contexto, o filósofo diz que nós, tanto agentes quanto vítimas de nossa própria exploração, nós nos autoexploramos. A gente perpetua um ciclo exaustivo de desempenho e produtividade que culmina nesse esgotamento mental e físico, porque a gente não para, a gente está sempre se cobrando, a gente não vive o momento, a gente não aprecia a vida, a gente não presta atenção na vida e não constrói relacionamentos. Para ficar dentro do contexto do caipira,
A gente tem que tomar cuidado com essa coisa de querer fazer muita coisa, de ser multitarefa, para evitar aquilo que o Barnabé... Lembra que a gente encontrou o Barnabé lá em Araxá. Araxá, né, mano, velho? É. E ele recitou esse versinho lá. O sabugo é mais sabugo nas noites de lua cheia. O sabugo tem 3 utilidades lá na roça. Limpa, coça e penteia. Nós não queremos ser sabugo, gente. A gente quer ser útil, a gente quer ser vivido, quer ter vivências e quer poder ajudar as pessoas a se desenvolver e nos desenvolvermos. Aí eu estava falando lá atrás da questão do ócio, né? Tem uma hora que é importante a gente não fazer nada para a nossa vida. Quando você está em casa, separar, sentar do lado de fora de casa, ficar olhando pela janela, ver a chuva cair, parar, sem o celular, sem alguma coisa para fazer. Simplesmente deixar a vida transcorrer, observar a vida. Interessante que esses dias eu li uma matéria na BBC falando do estado hipnagógico. Eu não conhecia esse termo, mas eu associo ele bem, ele me lembra muitas coisas. Sabe aquele momento em que você não está dormindo, mas está meio que dormindo, está meio acordado, a sua percepção das coisas... não vale quem está dormindo na cadeira. Quem está com aquele soninho, quem está com aquela coisa, acordou cedinho, você está ainda sem saber se acordou ou não acordou. Esse é o estado hipnagógico. Tem uma história, mano, velho, que diz que Paul McCartney, dos Beatles, ele compôs Yesterday nessa situação. Ele acordou ouvindo a música na cabeça dele, foi pro piano, ele começou a fazer a música no piano. E compôs a música, tocou, ele falou, nossa, mas veio muito fácil isso aqui, deve ser de alguém. Não fui eu que fiz, deve ser de alguém. E ele começou a mostrar as músicas para as pessoas, para ver se ninguém reclamar, eu vou lançar como minha, né? Ninguém reclamar, eu vou lançar como minha. E foi. E fala, não, essa música é muito bonita, ninguém nunca fez, ninguém nunca gravou, pode fazer. Ele, é lógico, dentro de tanto tempo dedicado à música, mas aquela melodia veio nesse momento, nesse estado hipnagógico, que você não está nem acordado, nem dormindo, mas é porque você se deu esse tempo. Sabe aquela coisa de você acordar, ficar na cama uns 10 minutos, lembrar o sonho, se dá esse tempo, dá aquela espreguiçada? Esse é o momento em que a criatividade aparece. E a criatividade, gente, ela vem do ócio. Ela não vem do esforço contínuo e incessante. Tem um cururu, tem uma moda do Olegário Mariano e Gilberto de Carvalho que serve para a gente falar disso. E interessante, pessoal, que cada vez que a gente canta uma moda aqui, é para isso memorizar na cabeça de todo mundo. Para quando você cantar, falar, poxa vida, eu preciso me dar esse tempinho aqui. Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Lá tem peixe bom, tem siri, patola de dar com pé. Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Lá tem peixe bom, tem siri, patola de dar com pé. Quando no terreiro é noite de luar, aí vem a saudade me atormentar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Se eu compro na feira feijão rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Se eu compro na feira feijão rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Quando no terreiro é noite de luar, aí vem a saudade me atormentar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Você até termina mais devagarzinho que é pra dar
essa coisa de dar aquela baixadinha, né? Ô, mas é bom, né? Uma preguicinha boa. Muito importante também é ressaltar o seguinte, gente. Quando a gente fala de honrar o passado, não significa ficar preso nele. Ler o passado, entender o passado, aproveitar o que há dele e, como a gente falou lá, o novo sempre vem. A gente não precisa ficar preso, mas a gente não deve fazer outra coisa que muita gente faz, que é simplesmente ignorar o passado. O passado tem muita coisa para dizer e as pessoas que o viveram muitas experiências. E a gente tem que saber aproveitar. Esse é um problema que acho que principalmente na Revolução Cultural dos anos 70 a gente construiu, de parar de ouvir os mais antigos. Eu sei que é complicado agora que a gente está de barba branca falar que tem que ouvir os mais antigos, mas essa é uma lição que eu também demorei para aprender. E queria ter ouvido mais, queria ter prestado mais atenção em muitas coisas que me foram ditas e eu não soube observar. Mas felizmente nós temos as músicas. E a moda de viola, ela traz tanta dessa ancestralidade, ela traz tantas informações, e se a gente souber olhar para elas, entender e apreciar, não só a poesia, apreciar os ensinamentos, as coisas que elas nos trazem, a gente tem muito para aproveitar. Como eu estava falando da importância da gente construir relações de verdade, tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que na empresa pode até acontecer de você construir uma amizade. Eu falo para as pessoas não ter essa preocupação. Primeiro, construir um ambiente de relação, de respeito, de confiança. Pode acontecer que no trabalho você crie amigos, mas não tenha essa expectativa. Acho que é muito importante que a gente saiba que nós temos amigos. E para quem? Para quem você é amigo de verdade? Quem você teve do lado nos momentos difíceis? Quem você aplaudiu nos sucessos? Porque quando você vive essa relação de amizade, você se sente acolhido nessa vivência, você se torna mais completo, você tem uma maturidade emocional para trabalhar. E eu vejo que as pessoas tentam construir essa relação de amizade que cria problemas no ambiente de trabalho, porque é um ambiente competitivo, é um ambiente de cobranças, e pelo fato de não ter relações de amizade efetivas, transporta isso para o ambiente de trabalho e cria uma expectativa que não vai se realizar. Voltando lá ao nosso amigo coreano, Byung-Chul Han, ele fala de como que é importante os rituais. Pode ser uma modinha aí no fundo, enquanto eu faço aqui? Quase uma pregação, mano, velho. O Byung-Chul Han, ele fala da importância dos rituais, que a gente se afastou desses rituais. E tem a ver com aquilo que eu estava dizendo, da gente deixar de aproveitar aquelas vivências que a gente tinha. Os almoços de família, as festas de Natal, para quem tem uma religião, aquele dia da celebração, do culto, da missa. Quando a gente se afasta desses nossos rituais, daquele almoço de família, daquele encontro dos amigos, a gente de fato se afasta de quem nós somos, da nossa existência, daquilo que a gente é. O ritual, ele diz que a natureza cíclica, essa natureza de repetição simbólica, ela cria pausa, ela faz com que a gente crie estruturas, ritmos que contrastam com essa aceleração infinita que a gente vive nesse capitalismo digital, o tempo todo conectado. Esses rituais, eles nos protegem dessa fadiga mental, essa exaustão por excesso de estímulos. Sabe quando a gente está com os amigos, a coisa foi tão boa que ninguém lembrou de tirar foto e pôr na rede social? Esse é o momento que a gente tem que procurar. O Byung-Chul Han fala que a gente precisa se fornecer um tempo qualitativo, não linear, aquele tempo que a gente não sabe se ele foi longo ou se ele foi pequeno, mas que ele foi intenso. Essa moda ficou bonita, foi quase uma pregação. E aí eu volto de novo. O que tudo isso tem a ver com liderança, gente? O que isso tem a ver com o nosso trabalho? Tem a ver que o ser humano, ele é completo, ele não é isolado, ele não é uma coisa sozinha, ele não é só o homem que trabalha, a mulher que trabalha, não é só o horário comercial. Nós somos inteiros. E quando nós somos inteiros, nós temos condições de fato, discernir
e tomar decisões mais equilibradas. A gente não leva essa carência de amizades para o trabalho. A gente está assistido, a gente está completado com as relações que a gente vive. Você está satisfeito. Quando você tem os seus dias que você viveu aquilo, você vai para o trabalho e coloca o foco no trabalho, naquilo que precisa fazer. Liderança, gente, não é o cara que sabe muito, não é o quanto o líder sabe, mas é o quanto ele fortalece as raízes das pessoas que estão ali com ele. Quanto ele fortalece a sua própria raiz. Porque fortalecendo essa sua própria raiz tem a ver com fortalecer a sua inteligência emocional, fortalecer a sua maturidade emocional. Ser responsável por uma equipe começa por a gente ser responsável por nós mesmos. Nós temos que ter certeza que nós, que lideramos a equipe, que temos pessoas que dependem da nossa capacidade de tomar decisão, da nossa capacidade de dar um direcionamento correto, a gente tem que estar bem. E a gente nunca vai estar bem se a gente não sabe olhar para as coisas de uma maneira mais clara, mais cristalina e com essa maturidade emocional que a gente precisa. Tem uma coisa aqui, mano, velho, dessa moda que a gente vai cantar, que diz que os compositores dela também fizeram a composição no mesmo estado que estava o Paul McCartney. Diz que quando eles terminaram de compor, eles falaram, não, isso aqui é plágio. A gente copiou de alguém, porque ela saiu muito fácil. Diz que foi assim num átimo. Começaram a cantar, começaram a compor. Quando eles viram, a moda estava pronta. Almir Sater, Renato Teixeira, tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levanta a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ser feliz. Sejam felizes, sejam capazes. Muito obrigado, mano velho. Obrigado, Helena. Obrigado a vocês tudo.